e montar uma coalizão, não só com o Congresso, mas com a sociedade civil. E uma coalizão vai passar a convencer da Rede Globo, ao empresariado, à agricultura, a formadores de opinião, a ter certos consensos junto com líderes partidários para que eu possa ter governabilidade. Essa governabilidade vai se dar em pautas que tem que estar muito clara para todo mundo. Não é assim, eu vou ter 4 anos de aliança com uma maioria no Congresso. Como foi o governo Lula II, por exemplo, que com o Petrolão ele estabeleceu uma maioria para PEC e não passava PEC nenhuma que importava. Sim. Nenhuma reforma foi feita naquela época. Nós temos que saber quais são os temas centrais. Desindexação, desvinculação, reforma da Previdência, uma agenda de competitividade muito poderosa, reformas em termos de matéria penal. Então, ok, eu vou precisar de maioria para PL, para algumas, e maioria para PEC. E vamos trabalhar caso a caso, gerando essas maiorias na sociedade civil. Ao fazer isso, eu começo a entregar coisas. Eu recupero a capacidade do governo federal de executar e ter a sua, vamos colocar assim, sua credibilidade de que as coisas voltaram a acontecer. E aí eu tenho que retomar determinados instrumentos que hoje estão na mão do parlamento para servirem ao executivo. Vou colocar uma coisa em primeira mão que nós precisamos fazer e que não é exatamente a coisa mais antissistema do mundo em falar. Nós vamos ter que usar as emendas parlamentares a nosso favor. Para obter governabilidade e para obter espaço fiscal, que é uma coisa que interessa para vocês bastante, espaço fiscal representa investimento, representa também queda nos juros. O nosso ajuste fiscal vai passar também por estabelecer um determinado gatilho. Todo valor, em toda votação orçamentária, que você reduz de despesa obrigatória, abre espaço para investimento. Sim. Abrirá também espaço para aumento das emendas. Elas não serão mais condicionadas à receita, elas serão condicionadas ao aumento do espaço de investimento. Porque o Congresso Nacional tem que ficar vinculado a cortar gastos obrigatórios para aumentar o espaço de investimento. E aí a gente disciplina o funcionamento das emendas. Outro dia estavam me xingando, o Renan falou bem do Flávio Dino porque ele está falando das emendas. Veja só, pode ser o capeta. Se o capeta ajudar a disciplinar as emendas, a gente vai ter que dar uma conversada com o capeta para fazer tocar. Porque hoje o Congresso Nacional se tornou esse instrumento próprio de gestão, porque ele tem o controle das emendas. E aí entra a questão STF, que é outra questão extremamente complexa. Porque o STF, ao mesmo tempo que ele chegou num pico de poder, ele também está no seu vale de credibilidade, com seus ministros envolvidos em escândalo de corrupção. O Congresso Nacional vai ter autonomia para tocar isso? Deve ter autonomia. Só que o próximo presidente da República, que vai ter condição de nomear ou 3 ou 4 ministros do Supremo, terá a condição de estabelecer maioria, vamos ser bem claro, as nomeações vão ter um critério que será técnico para o STF, mas que envolve uma posição política sobre uma mudança no funcionamento do STF. Então, os que eu nomearei terão que ser não apenas escrutinados, mas terão um compromisso público em acabar com essa farra dos escritórios ligados a ministros do STF, a serem favoráveis e não tentarem judicializar, por exemplo, o licenciamento ambiental, como tem gente querendo fazer. Licenciamento ambiental e queda de juros vai transformar o Brasil num canteiro de obras. E eles terão que ser favoráveis à segurança jurídica. 3, o STE entenderem e tornarem vocal que o STF não deverá ser a última instância ou o foro privilegiado dos senadores, em especial, e também de deputados, para que você não tenha um controle que eles exercem político sobre as ações criminais que envolvem os parlamentares, para que o parlamento tenha a sua capacidade. Ou seja, a criação de uma corte paralela, que nós vamos ter que passar com o PEC, junto ao Congresso Nacional, uma corte montada provavelmente com desembargadores nomeados por 2 anos, para poder andar com essa agenda. E assim nós vamos retirando de maneira, vamos colocar aqui, democrática e republicana, esses superpoderes do STF. É mais complexo do que a relação com o Congresso, mas terá que ser feito. E não terá que ser feito na base da briga. Eu não vou chegar lá, entrei no poder, vou brigar com o Xandão. Não dá pra fazer isso. Eu tenho o poder, eu vou brigar com o PCC e com os problemas fiscais. E aí, pode virar uma briga com o STF se eles resolverem se opor a essa agenda. Candidato, deixa eu aproveitar, já que eu falei um pouco do macro, deixa eu falar um pouco do micro, que talvez seja mais simples. O senhor assumiu a cadeira de presidente da República. Né? Está com a chave do Palácio do Planalto. Palácio da Alvorada, melhor dizendo. Quais são as 3 primeiras medidas iniciais de um primeiro dia de governo que podem ser, que serão utilizadas para melhorar o ambiente de negócios? Eu vou falar anterior a isso, porque o governo vai começar a transição. E a primeira coisa que o presidente da República tem que fazer é na transição. São as reformas fiscais altamente impopulares que vão mudar a trajetória da dívida e assim mudar a trajetória dos juros futuros do Brasil. Eu preciso passar a desindexação dos valores previdenciários do BPC, que hoje estão vinculados ao aumento do salário mínimo, e eu preciso passar a desvinculação dos gastos de saúde e educação, que são vinculados à receita. São 2 coisas que são PEC e que precisa passar, porque isso mexe com o crescimento completamente descontrolado que a gente tem dos gastos e, por consequência, da dívida. Candidato, o senhor sabe que, assim, em várias situações no Congresso se tentou mexer na DRU e outros não conseguiram.
Pois é, outros governos também tentaram mexer em muitas agendas e passaram, em outros não. Um governo como o Fernando Henrique passou muitas agendas, tendo de 98 a 2002 um governo impopular. O Michel Temer tinha 3% de popularidade e conseguia passar reformas. Aí vai dar habilidade em construir, em negociar, em usar os instrumentos todos que você tem à disposição. E falo aqui de maneira muito realista, inclusive as emendas, de maneira republicana, mas inclusive as emendas, para poder obter essa maioria. Com o entendimento de que se nós não fizermos isso, não haverá credibilidade